Gostaria de agradecer a Márcia Barroso do Amaral por ter aberto as portas da galeria dela hoje, sábado, para nos receber aqui uma conversa com o artista plástico Roberto Magalhães. Falar que o Roberto é um dos ícones da arte contemporânea brasileira dos anos 60 é muito pouco. Falar que o Roberto é está entre os melhores desenhistas do Brasil também não faz jus à obra dele. Porque o Roberto é mais do que isso. Ele é um exímio pintor também, um pensador, um poeta e um visionário. O texto que está, acho que a gente pode ver o texto, o texto que ele escolheu, que foi escrito para essa mostra, não foi escrito nem por curador e nem por crítico de arte. Esse texto foi escrito por um poeta visionário, que se chama Roberto Magalhães. Nossa mente é mesmo surpreendente e me deleito sempre quando viajo a bordo dela, com nossa capacidade de imaginar o que queremos, quando quisermos e do jeito que escolhemos. No meu caso são as imagens. Quantas imagens! Elas brotam ininterruptamente de um manancial que sei não me pertencer, porque ele está em toda parte e parece não ter fim. Não se esgota nunca, como uma torneira aberta de um mundo sem forma e sem tempo. Aí eu vou perguntar, Roberto, você é um visionário? Não, que eu saiba, não. Não? Essas visões todas que você tem? São... É o mundo imaginário, né? São imagens que chegam, mas que são transformadas em objetos de arte. O que é esse mundo sem forma e sem tempo? É porque a gente acha que, quer dizer, não é todo mundo, mas muita gente acha que o universo é só o que está sendo visto, tocado, não é? Essas três dimensões, mas o universo não é só isso. Isso é muito mais do que isso. Tem um universo invisível, né? O universo, inclusive, da mente, do mundo da mente, que é completamente invisível, mas ele existe. E como? Não é? E como? E como? E o universo emocional. Então, esses universos se interpenetram e eles são muito reais, tão reais quanto as três dimensões, o universo tridimensional. É por isso que eu sempre me refiro e esses universos invisíveis é outro tempo, é outra coisa. Não é esse tempo cronológico que a gente vive no mundo da matéria. E é por isso que eu me refiro sempre sem forma, porque não tem forma, e sem tempo. A maioria das pessoas não vê isso. Você não percebe, né? Não percebe. E você, a sensação que dá, você é capturado por isso. Mas não faço nenhum esforço para isso. De jeito nenhum. É como uma estação de rádio que capta uma coisa que é invisível, vamos dizer, essas ondas inaudíveis, né? Fisicamente essas ondas radiofônicas, vamos dizer assim, né? Mas o rádio capta, né? Então é como se fosse a mente da gente também pode captar essas coisas. Então isso é tudo repleto de tudo. Tudo repleto de tudo. Não tem nenhum espaço vazio, não tem nenhum espaço que não seja nada, é tudo cheio de tudo. E o Roberto está explicando que ele vai para a região norte no noroeste da Argentina. Na verdade, eu vou acompanhando a minha mulher, que ela é espiritualista, e ela é ligada a uma comunidade espiritualista lá no norte da Argentina, e vai sempre para lá. Ela passa, vamos dizer, 3 meses, depois no outro semestre vai mais 3 meses, e eu vou acompanhá-la, né? E realmente é um lugar muito inóspito, né? Porque é um deserto de poeira, de pedra, de barro, de cactos e vento, mas que, como eu não fico parado olhando para o céu, eu fico desenhando. E por esse lugar tão vazio assim né, fisicamente falando, né, de deserto mesmo, né? Então isso talvez me proporcione
a mente mais clara, mais antenada para essas coisas internas. Por exemplo, eu não posso fazer pintura, porque é um vento permanente tão forte que entra pelas frestas da janela, entende? Uma coisa assim, grudaria, aquela poeira gruda tudo na tinta, então eu não posso pintar, mas posso desenhar. Então eu fico o tempo todo desenhando. E essa série que está aqui na Márcia, ela foi iniciada lá nesse lugar. No meio do seu texto você fala que você vai concretizar ideias no espaço tridimensional em que vivemos. Eu quero te perguntar o seguinte: você tem um espaço tridimensional e tem esse espaço sem forma e sem tempo, da temporalidade. Qual dos dois você prefere? Os dois são é tão importante quanto o outro. Uma coisa não pode ser sem a outra. A gente não pode viver, é igual um passarinho, né? Ele precisa de duas asas para voar, né? Quer dizer, a gente precisa de tudo que existe, né? Nesse mundo tridimensional e no mundo espiritual também, né? No mundo metafísico, né? O valor é igual, não tem uma coisa mais importante que a outra, é tudo igual. Isso é lindo. São módulos que reunidos me possibilitam compreender o que não vejo, né? E procurar alguma coerência de referências que vou encontrando nesse voo. E esse procurar o que não vejo, que você já comentou comigo lá fora, eu queria que você repetisse aqui, é porque a gente tem o órgão, o olho vê muito pouco, né? Você tem uma coisa muito restrita. Muito mesmo. Né? E você tem algo que é para além desse olho. Esse invisível que você fala é isso? Quando uma pessoa ela tem um pensamento, esse pensamento ele tem forma, não é? A gente não vê essa forma, mas ele no espaço mental, ele adquire forma. E tem uns clarividentes que veem essas formas. Então é muito interessante isso, porque realmente são formas que invisíveis para nós. Mas esse clarividente vê essas formas? Você então é um clarividente? Não sou não. Como não? Você não vê essas formas? Não, eu por intuição... Você chega lá? Eu posso chegar perto, né? Talvez, não é uma pretensão, mas é apenas uma intuição. Eu não vejo essa forma, eu não sou clarividente, eu não vejo nada além do que está nesse mundo físico. Mas isso aqui está fora desse mundo físico, não está? Estaria, né? Estaria. Talvez nem tanto, aqueles primeiros lá. Isso aqui, né? Isso são maneiras de abordar um mundo temporal. Esse aqui. Né? E tem muitas coisas por aí também, né? Tem. Aquele livro, eu ainda não tinha penetrado nesse mundo nas artes, né? Não tinha entrado por aí. Esse livro é mais antigo. Isso aqui que eu falo, que começou a surgir lá na Argentina, né? Mas é simbologia, né? Que é uma maneira que a gente tem de sintetizar uma coisa que a gente não capta por intuição, né? Por simbologia a gente consegue. O que é a simbologia para você? O que é isso? Talvez seja isso, eu nunca tinha pensado nisso, no que é simbologia, mas é uma maneira de captar, talvez, uma intuição de uma coisa que a gente não sabe descrever por palavras coerentes. Mas você mostra, você fala disso, quando você faz um trabalho, o seu trabalho está falando disso, né? Pois é, mas através de símbolos. São símbolos, né? Como isso aqui é um símbolo, não é um símbolo? Você nunca parou, nunca se preocupou? Isso é um símbolo, são símbolos. Você nunca se preocupou o que significa isso? Isso vai aparecer? Já me preocupei muito, já. E aí? Do passado. E? Mas atualmente eu não tenho pensado muito no que eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai fazer. Aquele livro lá, tem desenhos lá do passado, né? Que era uma coisa mais estudada, mais elaborada, sobre os símbolos. Eu queria, uma coisa que passou na minha cabeça, eu poder incluir aquele pedaço que você aparece no Ver Ouvir, do cineasta Antônio Carlos da Fontoura,
São os primórdios do seu trabalho, né? Exatamente. Que é uma beleza a participação do Roberto nos Estados Unidos do Brasil. Aos 14 anos, entusiasmado com cascos de navios encalhados na praia em que morava, desenhei plantas topográficas de toda uma área da Ilha do Governador. Em 1955, aos 15 anos, fiz vários desenhos da fauna microscópica com o auxílio de um pequeno aparelho. E hoje, em 1966, aos 26 anos, faço todo o possível para voltar novamente a ser criança. Esse trabalho, Viagem ao Sol. Eu vi uma entrevista que saiu na Globo News, que a Márcia mandou para mim, e foi feito há um ano atrás, na sua casa, na Ilha da Jipoia. Isso. E tem os convidados são Valtércio Caldas e Leonel Katz, que é um curador. O Leonel Katz foi dessa exposição. O Leonel fala o seguinte, ele pega esse trabalho e começa a dizer assim, olha, esse trabalho poderia ter sido feito pelo Leonardo da Vinci. Você sabe, ele é muito exagerado, né? Não é exagero. Não é exagero. Porque isso aqui, eu queria que você falasse disso, Roberto. Puxa do teu manancial para ver se... Porque o que está escrito aí, isso vai surgindo, entende? Eu não tenho, na verdade, como eu falei numa vez passada, não tem princípio, nem meio, nem fim, eu vou apenas escrevendo. E o que vai sendo escrito A gente pode dizer, vou te interromper, a gente pode chamar isso de associação livre? Pode. É mais uma associação livre? Eu acho que deve ser essa palavra, termo, né, a ser usado, porque eu não tenho intenção de escrever nada coerente, entende? Nada que tenha princípio, meio e fim. São palavras que vão aparecendo na mente, eu vou escrevendo. E com esse texto, eu incluí esse texto neste desenho, nesse livro aberto. Você se surpreende quando você lê o que você escreveu? Às vezes me surpreende, sim. Como é que é isso? Onde é que eu estava com a cabeça? Mas você se surpreende, mas não muda. Não muda nada, porque eu vou mudar o quê? Não adianta mudar. Vai ser... Fica igualzinho como estava, não significa nada. Olha que maravilha, gente. É uma maravilha, Roberto, realmente. Eu tiro meu chapéu para você. Mas por que mudar, né? Claro. Vai ser igual. Vai mudar 1000 vezes que continua. Se você mudar, você vai ser tão surpreendente quanto. Não modifica nada. Ou seja, quando você está fazendo uma coisa dessas, ou aqueles desenhos que você escreve, são muitos que você escreve, você está no outro mundo, né? Você não está nesse espaço tridimensional, ou está? Eu acho que sim. Tá? Eu não sei. Eu apenas estou fazendo um trabalho como outro qualquer, né? Estou concentrado no desenho. Agora, creio que estou nesse mundo, sim, porque de vez em quando eu levanto. Tem que comer alguma coisa, beber água. Então, quando você fala compreender o que não vejo, quando você está nesse mundo, vê essa invisibilidade, compreender essa compreensão já é do nível consciente? Você acha que poderia dizer isso? Eu acho que sim, né? Esses módulos são, como eu falo naquele texto, é como vamos dizer assim, um jogo de armar. Sabe aquele jogo que você vai encaixando aquelas pecinhas e vai criando uma figura? Talvez seja uma coisa parecida com isso, né? São pecinhas que você olhando é uma abstração, não é nada, é uma coisa que não tem uma forma definida, mas se você encaixar uma outra, então vai tomando forma. Talvez um esforço de dar uma coerência a uma coisa que não solta, espalhada na mente. Quer dizer, eu estou procurando explicar o que eu sinto. Procurando explicar o que não é explicável, né, Roberto? Eu bati o olho nesse trabalho, eu perguntei para o Roberto se esse trabalho era a cabeça dele. Ele disse que era, e é mesmo. Ele falou, não, minha cabeça é essa fumaça, mas não. O Roberto transforma essa fumaça em obra de arte, né? Você faz essa a minha intenção é essa, porque eu, como artista, eu
procuro expressar essas formas artisticamente. Né? Isso é uma maravilha, e tem uma outra que me lembra isso também, que é esse. Esse aqui. Esse aqui. É uma coisa que tem a ver com esse? Tem. Então vamos lá. Isso aqui, por exemplo, que está escrito aqui, não é, seria talvez uma tentativa de escrever o que está aqui, mas você lendo, você vê que não é muito coerente. Como a imagem também não tem muita coerência. Por que isso? O que é isso? Eu que eu dou importância, entende? Como eu diria? A forma artística da coisa, a estética da coisa. Né? Eu ainda sou um artista, eu gosto das coisas bonitas, entendeu? Então eu procuro dar uma beleza plástica a um pensamento. E aí eu vou me lembrar de uma frase do Dunga, que eu tive quarta-feira na casa dele, 3 dias atrás. Eu estava muito excitada com essa possibilidade de encontrar você, e que é de uma pontualidade britânica, essa pessoa que como é que se diz, um artista bissexto, completamente bissexto, e eu tive a sorte de encontrá-lo na porta de uma galeria. E combinamos e deu tudo certo, assim, muito facilmente. Aí eu falei, Tunga, como é que vai ser essa entrevista com o Roberto? Ele falou assim, nem se preocupe, foca só a imagem do Roberto, só o rosto do Roberto, porque ele fala tudo, se a gente souber ler. Né? Ele fala tudo, vírgula, se a gente souber ler, que é a história, que é o X da questão, né? Aos 10 anos, construí vários projetores com caixa de sapato. Os filmes eram desenhados sobre tiras de papel manteiga, que variavam de 3 a 10 metros de comprimento. Aos 11 anos, ganhei o primeiro prêmio em um concurso de desenho infantil. Meu trabalho em cores representava um helicóptero descendo em um campo de batalha. Aos 12 anos, voltei a gravar, desta vez sobre borracha de apagar lápis. Minhas gravuras eram marcas secretas de um código particular que carimbava nos cadernos do colégio, na palma da mão e na testa dos colegas. Nós agora vamos falar desse livro que a Márcia me emprestou, mas que eu já tomei para mim, porque o Roberto disse que vai dar outro para ela e outro para o nosso filmador aqui, o nosso videomaker, que é o Mário Caiô. E a capa já é uma maravilha, que é chamado O Autorretrato do Futuro. Olha, gente, que maravilha isso. Não, autorretrato no futuro. No futuro, desculpa. É um autorretrato no futuro. E aí eu queria entrar nesse livro, porque esse livro é uma maravilha e ele pega pega imagens de muitas épocas do Roberto, antes do ano 2000 e depois do ano 2000. Isso é uma maravilha. Esses trabalhos são de que ano? Isso é 1960. São no começo, nos primórdios. Esse aqui é de 1960, esse também. 61. Foram os primeiros desenhos que eu fiz, que fizeram parte da primeira exposição que eu fiz na Galeria Macunaíma, na Escola de Belas Artes. Mulher abraçada a caveira. Isso é também o princípio das pinturas que eu fazia aqui, esse aqui. Isso é o princípio, uma coisa ainda bem expressionista, também do princípio dos anos 60, que eu comecei paralelamente a fazer uma série de xilogravuras. Né? Aqui são as xilogravuras dessa época, 64, 65. Né? A assinatura do Roberto, que está logo no começo do livro, que é a marca dele, ele tem uma assinatura que está destacada numa página, que para mim aquilo já é uma obra de arte. Olha isso. Não é lindo isso? Eu gosto. Ele é muito modesto, eu gosto, é absolutamente deslumbrante isso. E esses desenhos aqui, Ruth, esses desenhos já são desenhos do princípio desses. Isso é uma coisa toda estudada, com livros, nessa fase. Né? Todas as figuras elas têm um porquê, vamos dizer assim, tem uma explicação mística. E nesses não, elas são espontâneas. Você já chegou na quirologia médica, que vai até a página 27. Capricórnio, Gênesis, né? De 21 a 27. Isso aqui são manuscritos. Né? Tem livros copiados de compêndios antigos de quirologia, de astrologia médica, leitura da íris do olho,
Compreende? Isso é Sobre medicina. Isso, medicina alternativa. Isso que data isso? 2070. 70. Então você. Bom, eu te conheço, né, Roberto? Você já está nessa há muito tempo, acho que desde a década de 60, será? Do princípio de 70. Princípio de 70. E eu tenho ainda essa biblioteca muito grande sobre essa medicina alternativa. Como eu te falei, as manchas da íris do olho, as formas do rosto, tudo sobre medicina aqui em Redabão. Isso você tem através da mão, até tá aqui ou está aqui, já não sei. Não, esse aqui, né? Tá aqui. E plantas medicinais, diagnóstico pela astrologia, toda essa parte de medicina. Né? Você continua nessa medicina? Eu não tenho mais estudado, mas tenho os livros. Eu quero dizer, se você se trata com isso? Não. Você se trata com a alopatia mesmo, né? Alopatia. Quer dizer, eu acho que tudo tem o seu momento, né? Se você tem uma coisa, infecção, alguma coisa, você não vai dispensar um antibiótico. Então, tudo aí, uma coisa crônica, por exemplo, a homeopatia, ela é muito poderosa. Bom, aí vamos passar para essa mulher aqui, para rosto de mulher. Isso são desenhos a grafite. Né? O que é isso, mulher do futuro, de cabeça para o rosto? Eu não quis dizer que a mulher do futuro seria assim. Eu me botei no título, mulher do futuro. Achei muito estranho a figura, né? O resultado ficou muito estranho. Eu coloquei esse título, mulher do futuro. Não foi nada de propósito. Eu sei, isso aí é outra coisa que está funcionando aí. Você só percebe teu desenho, tua pintura, depois de pronto. Depois de pronto. Você vai fazer? Eu vou fazer. Depois de pronto Você leva um susto? Às vezes leva um susto. Ainda bem. Como esse daqui, levei um susto. E esse também é lindo. Esse é qual? Esse é o Homem do Futuro. O Homem do Futuro, não. Não, esse é Ministro do Tempo. Ministro do Tempo. Gente, o que é isso, ministro? Esses títulos, que nós, analistas, trabalhamos com a palavra, né? Pois é. E eu quero saber o que é o Ministro do Tempo. Não sei, é isso. A ilha, gente, a ilha. A ilha é realmente, na verdade, um perfil humano, né? Não é? Cabelo, nariz, uma cabeça de perfil. Né? E se eu te perguntar por que a ilha, você vai dizer porque é. É isso? É. Eu fico querendo saber o porquê das coisas. Não tem. As coisas não tem muita explicação. Tem coisas que não tem muita explicação. Ainda bem, né, Roberto? Ainda bem. E arte é uma delas, né? Não tem muita explicação. Não, mas tem uma leitura que a gente possa fazer, né? Pode. Mas, como eu estava falando, cada pessoa tem uma leitura diferente. Eu acho que a arte é para o espectador. O espectador é que... Não é? O artista tem necessidade de mostrar para o público, vamos dizer assim. Cada um interpreta como quer. Né? É livre. Por palavra, pelo intelecto, é muito difícil de escrever. Depois você tem os edifícios moderníssimos, que é na 36 em seguida, os edifícios moderníssimos e a cidade moderna. Olha que maravilha isso. São os meus temas na pintura, né? São as cidades, os animais, o ser humano. Né? São temas que eu sempre trabalho. Meios de transporte, automóveis, carros, aviões, né? Como tem aqui. Nada. Ah, esse, olha que lindo esse. Esse é sonho. Gente, aí você vai ter que falar disso. Falei, pelo amor de Deus, o que é o sonho? O sonho para o Freud diz que é um sonho, é uma realização alucinatória de um desejo. Mas eu quero que você fale isso aqui. Que sonho é esse? Não, isso aqui, aqui, nesse caso, é apenas o título de uma pintura. Não é que eu sonhei com isso. Não, é apenas o título. Mas é uma coisa, é tão inusitado, vamos dizer assim, que é como se fosse um sonho, né? Porque o sonho também é todo aparentemente incoerente. Mas claro que tem uma coerência, que a gente é difícil de entender, né? Só um especialista, no caso, um psicanalista. Não, tem que chegar mais perto dessa... Não, quem chega perto é o sonhador. É o sonhador. É o sonhador, porque se eu for dizer o que é, isso sou eu, né? Eu saber o que é para você, né? Eu não vou saber, pelo jeito, eu não vou saber. Se eu soubesse, quando eu souber, eu te falo. Maravilha, Roberto. Deixa eu ver isso. Esse aqui são
aqueles carros. Olha só. Os animais. Animal mercuriano, olha que coisa linda. Mas é tudo, quer dizer, a temática é toda fantástica. É fantástica, exatamente. Aqui ele já volta para os anos 90, 1997, quer dizer, tá então também não tem essa coerência, não tem nenhuma cronologia, que nem um sonho, né? Não tem cronologia isso aqui eu poderia fazer hoje, com as mesmas características, não é? Não tem, não sigo assim uma... Olha, gente, que coisa linda isso. Isso aqui você vê que é um animal feito de abstrações, né? São modos abstratos que vão formando um animal. Né? Como aquela coisa que a gente conversou, daquelas peças de quebra-cabeça que você vai juntando e vai... É mais ou menos isso que eu quis explicar. São peças que você vai encaixando e vão formando uma coisa. Né? Aqui no caso um animal. Isso aqui você já está em outro mundo, né? Talvez seja mais próximo disso aqui, né? Agora, olha, gente, que coisa. Olha para isso. Olha para isso. Eu tomei nota desse poeta. Gente, Muito doido. que maravilha é isso, Roberto. Eu gosto disso. Eu não quis fazer um poeta. O poeta eu dei o nome, como eu expliquei, depois de eu vi o desenho pronto, o desenho é grande. Então, aliás, pelo que você está dizendo, você não quer fazer nada, pois você é feito, você é levado a fazer uma coisa. Levado a fazer. Levado... Depois eu achei aquela imagem um poeta. Você não pode não fazer. Pode ser isso? Não pode não fazer? Eu sinto realmente uma necessidade de fazer. Eu acho que todo artista sente isso, né? De expressar, porque senão... Não morre. Claro, fica frustrado. E ele estava falando em outra ocasião que ele leva, cada trabalho desse são 10 horas, cada obra dela, são 10 horas por dia. É diferente da pintura? A pintura demora muito mais. Muito mais. Dependendo, claro, talvez do quadro, mas da temática demora muito mais. Muitos dias. Quer dizer, no meu caso, né? Porque com a minha técnica, com o meu tema, tem muito detalhe, então demora muito mais. E é o mesmo princípio disso, você vai fazendo e depois você vê o que dá? Eu, como um desenho desse, eu faço o desenho e deixo esse espaço em branco. Depois que está pronto, eu começo a escrever uma coisa Uma coisa que... Uma coisa, na realidade, eu quero preencher esse espaço com alguma coisa escrita aqui para compor o desenho, entendeu? Mas a tua escrita... Não para explicar o desenho, compor. A minha intenção é puramente visual. Como naquele livro ali. Qual? Aquele livro aberto. O livro aberto, Viajam Só. Para mim o importante é a parte visual. O que está escrito sem compromisso. Né? E isso também é uma maravilha. Não, isso aqui é um desenho grande também. Aqui não dá para ver direito porque está muito pequeno. Mas olha o título, gente. Muito pequeno. A mãe do filho. Está bem explicado, né? Isso é pinturas também. Olha, conflito, pensando uma coisa. Dizendo outra. Dizendo outra. Pensando uma coisa, dizendo outra e fazendo outra. São três. E sentindo outra. Com são 4 momentos. Eles estão todos concomitantes, simultâneos. Por isso que a pessoa que sente, pensa, diz e faz a mesma coisa, ela entendeu tudo. Repetir simultâneo, como é que é? A pessoa que sente, pensa, diz e faz a mesma coisa, ela se iluminou. Ela entendeu tudo. É você, né? Eu não. É assim. Não, que isso. É muito difícil isso. Mas tem pessoas que vivem assim, são esses mestres espirituais. São realizados, eles não têm nenhum conflito, nenhuma... Mas existe isso, uma pessoa sem conflito? Você acredita nisso? Eu acredito. São muito raras, mas tem. Você já conheceu alguém assim? Já.
na Índia, né? Você vê isso. Então são pessoas que não têm... são a verdade encarnada. Né? Não tem nenhum... não tem dúvida, não tem... sabe tudo. Tem de tudo. Eis uma questão para a psicanálise. Mas pensa bem. É isso mesmo. Esse trabalho, o acaso não existe, é um trabalho que eu venho perseguindo o Roberto desde que eu encontrei ele por acaso, na porta da galeria, da exposição do Palácio. Eu já falei desse trabalho, que é da década de 70. Década de 70. Que estava na exposição do Paço Imperial, que foi ano passado? Foi. 2012. Foi 2012. E eu queria que o Roberto falasse disso. Então, Faz um esforço, Roberto. Faz não, um esforço. esse desenho é um desenho já pensado, porque é uma composição que quer... o título é a leitura desse enigma gráfico. Isso aqui é um enigma gráfico, né? Então, o acaso não existe. Explica aqui o acaso. O está aqui, né? A casa. Não, olha só. Eu vou explicar melhor do que É melhor que eu explicar melhor. como é casa no feminino, ele bota menos A mais O. Então é o acaso não. Sobre, né? Sobre quer dizer na, né? E o não. Não. É desistir. Gente, isso não é psicanálise? O acaso não existe. Tem pessoas que você dá um enigma desse e a pessoa, sem título, ela consegue ver. É, mas esse aí, por acaso, eu Esse consigo pegar. não é difícil. Gente, o acaso não existe mesmo, né? Pra psicanálise, não. Não, Nem pra você. também não. Combinamos. Bom, e aí... quando a gente diz, as pessoas dizem que o Roberto é de poucas palavras, eu acho que é e não é, né? Porque tá tudo lá como ele diz, é isso e é isso. E ele faz A Viagem ao Sol, que é um livro aberto. Mas eu volto ao dia da exposição do Roberto, que foi no dia 12 de novembro, e eu não consegui chegar a tempo, porque eu estava apresentando um trabalho na escola, no movimento freudiano. E eu cheguei aqui, as portas estavam fechadas. Eu fiquei muito triste com isso, muito. Eu fiquei assim, uma dor no coração. E eu encontrei o Roberto no calçadão, ele estava jantando com a Beth, a mulher dele, mais um casal, conversamos um pouco. E eu saí dali e liguei para o Tunga. Porque o Antônio já tinha me dito que não tinha vindo porque ele estava doente, que eles são super amigos, ele e o Antônio Dias. Aí liguei para o Tunga, falei, Tunga, o que você achou da exposição do Roberto? Ele teve aqui no dia. Teve, eu sei. E ele resumiu numa palavra, abre aspas, com a autorização dele, que eu estou usando isso, e diz, sublime, fecha aspas. Eu fiquei tão mexida com esse título, com essa palavra que ele resumiu a sua exposição, que eu fiquei assim, me acontece por falta de areia, eu fui no dicionário. E aí, entre várias coisas que eu encontrei, eu destaquei 3. 1, sublime, que atingiu um grau muito elevado na escala de valores intelectuais e esotéricos, que é o próprio, quase perfeito. 2, cujos méritos transcendem o normal, admirável, inexcedível. 3, de quem está em posição superior a de outros, ou da distinta de outros. É isso, Roberto. Que elogio. Sublime. Fantástico. Acho que depois dessa não É o pode. elogio que é sublime. Não. É o trabalho do Roberto dessa exposição, é sublime. Eu acho que a gente pode cortar aqui, né? Tá bom. O que você acha? Acho bom. Você quer dizer alguma coisa do sublime? O sublime foi um elogio no sublime. Tá pegando isso que está falando? Ele vai diminuindo a voz, porque ele também não acredita nas coisas. Fala, Roberto. Não, é isso. Não tem mais para falar. É sublime. Obrigado. É sublime. Roberto, muito obrigada Obrigado a você. pelo privilégio, pela honra de estar aqui com você, uma figura Muito obrigado. bissextíssima. E Muito obrigado. obrigada a eu.